Gi, mas o meu listening, meu listening que é muito ruim, é muito ruim. Pô, para com isso, não existe isso de listening ruim. Eu vou te ensinar 3 técnicas para você melhorar o seu listening. Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IELTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Hello everyone, welcome! Eu tô aqui pra falar de técnicas pra melhorar o seu listening. Não é só uma listinha de dicas, tipo, utilize isso. Não, eu vou te ensinar como que você vai usar certa coisa e qual a técnica que você tem que seguir com aquela ferramenta gratuita pra você conseguir melhorar o seu listening. Porque não adianta só você ficar escutando música, vendo filme, série, em inglês e você achar que vai aprender ou vai melhorar o seu listening assim magicamente. Não é assim, tem técnica pra você conseguir realmente evoluir o seu listening. Então vamos nessa! A primeiríssima coisa que a gente escuta em tudo quanto é lugar é que a gente deve utilizar músicas em inglês pra melhorar o nosso listening em inglês. E aí, eu quero até aproveitar e fazer um parênteses aqui. Quantos de vocês talvez não cantavam o abajur cor de carne? Um abajur cor de carne. E olha que vocês falam português, né? Nativo. Fora outros absurdos que eu sei que acontece com um monte de música em português. Então eu quero fazer um parênteses que a música por si só, ela pode acabar mais te confundindo do que te ajudando. E você falar assim, nossa, eu escuto uma música e eu não consigo entender nada do que tá acontecendo naquela música. Não é problemático, porque a música vai acontecer ali flutuações de tom, até flutuações na pronúncia de certas palavras para encaixar na melodia daquela música. Então a primeira coisa que eu quero falar é para você não ficar se sentindo mal porque você escuta a música em inglês e não consegue entender nada. Tá tudo bem, 99% de nós também não tá entendendo nada, tá? Um outro ponto é que não adianta você ficar escutando música no background, tipo, vou botar uma música em inglês aqui e eu vou aprender isso por osmose. Não é bem assim. Quando você tá estudando inglês, melhorando o seu listening com música, você vai precisar focar na música. Não adianta você ficar só escutando a música achando que isso vai miraculosamente fazer o seu listening ficar perfeito. Giovana, então como que eu tenho que fazer para escutar a música e realmente estar utilizando ela para melhorar meu listening? Você precisa praticar o que a gente chama de escuta ativa. Você precisa ativamente estar escutando aquilo e utilizando todas as ferramentas possíveis para extrair o máximo de informação daquela música. Isso significa que você não vai só escutar, você vai fazer outras coisas além de escutar. Você, por exemplo, vai descobrir a letra da música, você vai cantar junto com a letra da música, você vai escutar e ler a letra da música ao mesmo tempo. Anyways, vou te explicar aqui como é a técnica passo a passo. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma música. Por favor, não escolhe uma música que o cantor tem que fazer muita modulação nas pronúncias das palavras. O que eu quero dizer? Talvez um death metal, que ele... aquela coisa... Não dá, entendeu? Ou uma coisa que a pessoa faz, tipo, Celine Dion. Nossa, eu canto muito mal. Anyways, é pra ser uma música mais facinha. Então eu recomendo, no geral, você utilizar músicas da área do pop. Sabe aquele pop, assim, aquela coisa que antigamente a gente pensava automaticamente, Britney Spears, Backstreet Boys, sabe? Aquela coisa assim, bem mamão com açúcar, a música mais facinha mesmo. Escolhe uma música mais facinha mesmo. Segundo passo, depois de você escolher a música facinha, é você achar a letra dessa música. Você vai achar a letra dessa música em inglês, tá? Não é em português, não é a tradução da letra. É a letra em inglês, o que a pessoa fala quando ela tá cantando. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai ler essa letra. Você pode até pegar a tradução se você quiser, pra você entender o que a pessoa tá falando. Mas é importante que você leia a letra. Na sua cabeça, vários dos sons que estão ali quando você tá lendo a letra em inglês, se você não conhece aquela palavra, você vai falar de um jeito esquisito na sua cabeça essa palavra. Aí que entra, você vai ligar a música, você vai ouvir e você vai ir acompanhando a letra da música conforme você tá ouvindo. Depois de você ter feito isso algumas vezes, você vai começar a pegar o ritmo da música e o ritmo que o cantor canta aquela música. E aí você vai ouvir a música e ler a letra ao mesmo tempo, tentando imitar o cantor. Ele vai pra cima no tom, você vai pra cima, ele vai pra baixo, você vai pra baixo. Você vai tentar cantar igualzinho a ele, mesmo que você cante mal igual eu. Era isso que eu fazia, tá, gente? Eu canto mal. Mas eu ficava lá, repetindo a mesma música 500 milhões de vezes, até eu na minha cabeça, tava cantando igualzinha a Britney Spears, igualzinha a Spice Girls, mas assim,
de uma desafinação que Senhor Pai amado, entendeu? Na verdade, fazendo isso, você tá treinando o seu listening, você tá treinando um pouco do seu reading e também está treinando o seu speaking. Muitas vezes a gente acha que a gente só vai melhorar o nosso listening só ouvindo, mas a gente não consegue ouvir aquilo que a gente desconhece. Se eu falar uma palavra esquisita aqui, muitas vezes o seu cérebro vai tentar preencher essa palavra com outra palavra que você já conhece. Ele vai substituir uma pela outra, entendeu? Por quê? Porque ele já conhece aquela outra palavra. E aí ele vai preencher aquela lacuna. O seu cérebro não gosta de deixar lacunas. Então, às vezes, você acha que a pessoa falou alguma coisa e ela falou outra, porque você desconhece aquela palavra que ela realmente falou. Por isso é importante a gente somar na nossa habilidade de listening coisas escritas, né? Fazer o nosso reading e o nosso speaking. A produção dos sons vai ajudar a gente até a compreender melhor os sons também. A segunda dica que muita gente dá hoje em dia, porque é uma possibilidade, é escutar podcasts em inglês. Eu mesma dou essa dica, mas tem alguns parênteses nessa informação. Quais são os poréns, Giovana? Bem, os poréns são o seguinte: não é para você pegar só o podcast que você ama muito de um assunto que você domina bem. Por exemplo, uma vez um aluno estava me falando que ele escutava muito podcast sobre futebol americano, porque ele é apaixonado por futebol americano e ele escutava muito podcast sobre isso. E eu falei, ótimo, mas tem algum outro podcast que você escuta? E ele falou, não, eu só escuto esse. O que acontece? O vocabulário e a compreensão dele no inglês sobre futebol americano estava boa, mas estava ainda limitando ele. Ele precisava de um podcast que fosse mais abrangente, que tivesse mais tópicos e que fosse falar de mais vocabulários. Isso faz muita diferença para você quando você está escolhendo um podcast. Não escolhe só o seu podcast favorito do seu vocabulário de conforto. Você tem que escolher podcasts que tenham variedade de assunto. Essa é uma das minhas dicas quando eu peço para os meus alunos incluírem as pílulas diárias de inglês, né? Que eu falo que assim, você precisa ter um pouquinho de inglês no seu dia a dia, mesmo que seja só um pouquinho, mesmo que seja só 6 minutinhos. E eu dou a recomendação, inclusive, de certos podcasts específicos que eu vou ensinar aqui no passo a passo. Vamos lá! O meu podcast favorito para recomendar para todos os alunos é o 6 Minute English, da BBC. Vocês conseguem achar isso no YouTube, vocês conseguem achar no Spotify, vocês conseguem achar o site deles. E no site, além de ter o áudio do podcast, você tem todo o transcript, ou seja, todo o texto do que foi dito no podcast. É muito legal e é um dos podcasts que eu mais recomendo pela variedade de assunto. Eu também recomendo que vocês procurem outros podcasts que têm muita variedade de assunto. Um dos que eu mais gostava se chamava The Why Factor na BBC. Eles ainda têm um arquivo no site, mas hoje ele não tem mais conteúdo atualizado. De qualquer forma, é um podcast que eu gosto muito porque tem assunto variado e, na verdade, ele não era feito num formato podcast, ele era feito mais num formato de rádio. Ele era bem interessante, com entrevistas com pessoas específicas, especialistas nas suas áreas. Era bem legal e continha também muitos sotaques, porque eles buscavam especialistas nas áreas, mas não necessariamente especialistas que são falantes de inglês como língua nativa. Eles procuravam os maiores especialistas e tem muito sotaque nesse podcast, o The Why Factor. Qual é o passo a passo que você vai fazer com o podcast? Eu vou explicar com o 6 Minute English porque ele é o melhor de todos, porque ele tem o transcript, ou seja, o texto do que foi dito no podcast. Primeira coisa que você vai fazer, você vai escutar o podcast. Você vai escolher lá, eu vou pegar esse assunto aqui, esse assunto sobre astronautas. Dá o play lá, 6 Minute English falando sobre astronautas, escuta, vê o que você entendeu. De repente escreve num papel ou rapidinho no seu celular, qual foi a ideia geral que foi discutida? Ok, astronautas, mas exatamente o que sobre os astronautas? Foi como que eles se tornaram astronautas? Foi como que é o estilo de vida dos astronautas? Foi sobre os efeitos do espaço quando as pessoas voltam do espaço? Não sei. Coloca ali meio que resumido o que você entendeu que era mais abrangente ali, que era o assunto daquele podcast. Depois disso, você vai procurar o site do BBC Learning English. Você vai entrar no site e você vai ver o transcript. E aí eu quero que você escute e leia o texto. Você vai notar que parece que o podcast está mais devagar porque você está lendo. Acredite se quiser. Você vai notar que você entendeu mais coisas porque você teve apoio das palavras escritas. E você vai notar que você notou que algumas palavras que você achava que falava de um jeito completamente diferente, quando você lia elas só escrita, falam de outro jeito porque você escutou eles falando. Você não precisa, ficar repetindo esse podcast ou frases desse podcast, mas é interessante que você escute e leia ao mesmo tempo, talvez 1 ou 2 vezes, para ver o quanto a mais você vai absorver de informação e talvez se
na primeira parte você tinha perdido alguma coisa, né? Se você não tinha pegado o assunto realmente. Uma das minhas sugestões adicionais é que se tem vocabulário que tá muito estranho, muito desconhecido para você, seria interessante sim você entrar num Cambridge Dictionary, num Merriam-Webster Dictionary e procurar essas palavras lá para ver a definição, para ver como usa em frases, para tentar descobrir. Eu recomendo evitar o Google Translate, porque assim, o Google Translate vai te dar uma definição, mas às vezes não é a certa. É importante que vocês vejam os usos daquelas palavras em frases, como que realmente aquilo se enquadra, porque às vezes uma palavra só, ela tem 3 ou 4 definições, e se você olhar no Google Translate, ela vai te dar uma definição só e você não vai saber exatamente qual é a melhor definição para aquele contexto. Quero aproveitar para lembrar você de dar o like aqui nesse vídeo. A gente costuma brincar aqui que toda vez que você dá um like no vídeo, algum aluno nosso que está aqui no Canadá finalmente consegue a nota que ele precisa no IELTS ou no CELPIP e consegue migrar. Então deixa seu like para ajudar esse amigo aí, mandar essa energia positiva. A terceira e última dica para você melhorar o seu listening é a dica mais dada ao redor de todos os lugares do mundo, por todos os professores de inglês, no YouTube, na sala de aula, em tudo quanto é lugar, que é você utilizar filmes e ou séries. A maioria dos professores fala mais sobre séries, mas algumas pessoas falam sobre filmes também. Eu costumo recomendar que séries sejam mais utilizadas que filmes, porque filme tem toda uma história longa, é difícil de você utilizar um filme de forma realmente com passo a passo, de forma mais guiada para você conseguir um melhor resultado no desenvolvimento do seu listening. Mas lógico que se você só assistir filmes que são ou em português ou são em inglês, mas dublados em português, você não está ajudando o seu ouvido a se acostumar com o uso do inglês. É importante sim que você assista os filmes em inglês e talvez com a legenda em inglês, talvez com a legenda em português, mas que o áudio original, se for em inglês, você utilize o inglês. A mesma coisa vale para séries. Se a série é uma série que foi gravada em inglês, assiste ela em inglês. Pode colocar sua legenda em português? Pode. Eu sei que tem um monte de professor que fala, não, assiste a série sem legenda. Gente, calma, calma. A série também é um momento para você se divertir, não precisa entrar nesse pânico todo. Eu mesma, até hoje, quando eu quero assistir uma coisa só pra relaxar, e principalmente assim, se eu tô fazendo outras coisas. Eu tô assistindo a série, mas eu também tô cozinhando, eu tô mandando alguma... sei lá, gente, tô olhando alguma coisa no meu celular. Eu fico sempre com a legenda ligada, porque se eu perder ali mais ou menos, eu consigo olhar a legenda e ver o que que foi. Eu tô com a legenda ligada, normalmente em inglês, mas você pode utilizar até a legenda em português no início. Era o que eu utilizava e isso super ajuda. Giovana, como assim que a legenda ajuda? Eu já vi todo mundo falando que não é pra usar legenda. Você tá maluca. Olha só, a legenda te ajuda a criar associação entre o som que a pessoa falou e a palavra que está escrita. E por mais que a gente ache que a gente tem que melhorar o nosso listening só por ouvir bastante, a gente utiliza muito mais a nossa visão, a gente tem um apoio visual muito grande e a gente lê muito. Então é importante a gente criar essa associação da palavra escrita com a palavra dita. E quanto mais a gente tiver instâncias que a gente vê a palavra escrita e vê a palavra ou escuta a palavra ali sendo dita, isso vai ajudar a gente a associar. Gi, mesmo a palavra em português, às vezes sim, a palavra em português você vai conseguir associar ali que aquela palavra em português foi aquela outra que a pessoa disse em inglês e você vai fazer ali uma rápida associação no seu cérebro. Pode ajudar, mas é lógico que quanto mais você for evoluindo o seu inglês e o seu listening, mais eu recomendo que você utilize as legendas em inglês para conseguir fazer essa associação funcionar melhor. Então, como é que é esse passo a passo de utilizar as séries ou os filmes para melhorar o meu listening? Você vai colocar lá a série ou filme que tem áudio original em inglês, e aí você vai colocar a legenda ou em português ou em inglês. Eu gosto de recomendar os dois e você vai ver qual que fica mais confortável para você no início. Se for português, coloque em português. Se for inglês, coloque em inglês. Às vezes, é bom, inclusive, começar com uma série que você já assistiu várias vezes, talvez até já assistiu dublado, e você sabe um pouco das piadas, do contexto. Por isso que muitos professores recomendam Friends, que é a famosa série do professor de inglês. Mas alguma série que você gosta, seja The Office, Friends, sei lá, How I Met Your Mother, Modern Family, eu não sei. Mas alguma série que você já assistiu várias vezes, que tem o conteúdo original em inglês e que você possa colocar a legenda ou em português ou em inglês. Começa a assistir ela e começa a anotar. Quando você notar frases ou palavras interessantes, pausa e de repente repete o que a pessoa falou, ou volta um pouquinho, escuta de novo e repete o que a pessoa falou. Tenta colocar aquilo dentro da sua voz e colocar em voz alta. Acredite se quiser,
o seu listening melhora muito quando você pronuncia as coisas em voz alta. Não fica só falando na sua cabeça, não. Na nossa cabeça, tudo sai perfeito, mas a nossa língua, ela é um músculo. Ela precisa se mexer. Não, é tipo se você quisesse aprender a andar de bicicleta, você aprende toda a teoria e você fala, olha, na minha cabeça eu sei que eu subo na bicicleta, aí eu vou pedalando assim, ó, vou fazendo esse movimento com as minhas pernas. Mas se você não subir na bicicleta e realmente fizer um movimento e conseguir se equilibrar, fica só na perfeição da sua cabeça. Você nunca consegue realmente aprender a andar de bicicleta. Você tem que pegar e fazer. É a mesma coisa com a melhora do seu listening, a melhora do seu speaking. Se você falar em voz alta, o músculo ali da sua língua vai se adequar e os seus ouvidos vão começar a absorver melhor. Porque quando você fala, existe uma vibração que acontece dentro do seu crânio que ajuda na absorção do som de como aquela palavra tem que ser. Então, faça isso. Fale em voz alta as frases que você achar interessantes e legais lá da sua série. Você gostou dessas dicas para melhorar o seu inglês? Então, se você quer se tornar um falante de inglês em nível avançado, eu recomendo também que você conheça o meu curso Reaching Advanced. Ele é incrível, maravilhoso, fantástico e é exatamente para você que tá aí sempre patinando no intermediário, pensando, nossa, eu entendo, mas eu não entendo tudo, eu falo, mas eu não falo tudo que eu queria, eu escrevo, mas eu escrevo meio errado. É pra você esse curso, e se você quiser conhecer mais, tem o link aqui na descrição. E fora esse convite, eu espero que você tenha aproveitado muito essas dicas e comece a colocá-las em prática. Não adianta só assistir o vídeo, hein? Você tem que colocá-las em prática. E lógico, não quer dizer que você vai colocá-las em prática e no dia seguinte você vai estar com o listening perfeito. Dê tempo ao tempo. Você vai precisar de alguns meses, talvez até alguns anos, dependendo de como é o seu afinco nos estudos para você realmente conseguir melhorar o seu listening. Então lembra, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, e uma hora a gente chega lá. Espero ver você no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!